Olá, bom dia. Meu nome é Adelaine Nobre e hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, capítulo 18, um capítulo onde Jesus traz tantos ensinamentos profundos, tantas revelações a respeito do reino dos céus e do que fazer para entrar no reino dos céus. E eu quero começar aqui com a primeira pergunta que foi feita para Jesus nesse capítulo, onde Jesus estava reunido com os seus discípulos e chegaram algumas pessoas e uma delas perguntou para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E aqui eu quero meditar com você a respeito desta pergunta. Foi perguntado: quem é o maior no reino dos céus? E eu entendo que essa pergunta fala muito a respeito do coração e das intenções daquele que fez a pergunta, porque ele estava à frente de Jesus, o Mestre, o Filho de Deus, e ele poderia ter feito milhares de perguntas, mas ele quis saber quem no reino dos céus seria o maior. E aqui fala muito a respeito do nosso coração e da leitura que nós fazemos a respeito deste mundo. E muitas vezes confundimos, comparamos com o reino dos céus. E aqui Jesus ele nos dá uma lição, mostrando que o reino dos céus ele não pode ser medido pelas mesmas métricas a qual este mundo mede o sucesso, mede o que é ser o maior, mede o que é estar no topo, porque a pergunta dessa pessoa foi mais ou menos isso, Quem que vai fazer sucesso lá no reino dos céus? Quem, na linguagem de hoje, Quem que vai ser o top ali do reino dos céus? E eu imagino que ali tinham pessoas de várias estaturas, de várias características físicas, com várias funções e nível de influência naquela sociedade. Mas Jesus escolheu um dos pequeninos que estavam ali, porque a Bíblia diz que ele chamou uma criança pequena e colocou-a no meio deles. Então, de tantos grandes que talvez estivessem ali, não só de estatura, mas talvez de fama, de nível de importância e de influência, Jesus escolheu uma criança. Alguém que talvez, aos olhos dos que estavam ali, seria a pessoa de menos importância. E Jesus respondeu: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E aqui eu vejo que nos tornarmos como uma criança não é uma opção. Jesus não falou: olha, se vocês quiserem, se vocês optarem por se tornar como uma criança, vocês entrarão no reino dos céus. Não, ele foi bem claro. Ele disse que, a não ser que nós venhamos a nos converter e nos tornarmos como crianças, jamais, e aqui eu sinto o peso dessa palavra, jamais entrarão no reino dos céus. Então não é uma opção, é uma condição, é mandatório que a gente se torne como criança. E talvez você esteja se perguntando, mas em que sentido? E aí Jesus complementa essa resposta. Ele disse: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então aqui fica claro que para entrar é necessário que nós sejamos como uma criança. E quem se faz humilde é o maior no reino dos céus. Então o reino dos céus ele vai na contramão do reino desta terra. Porque aqui nós temos uma tendência a buscar crescimento, sucesso, e muitas vezes quando o Senhor vai nos prosperando, vai nos dando vitória, vai nos dando crescimento, a tendência é que o nosso coração se encha de soberba, se encha de autossuficiência,
Muitas vezes nós começamos a pensar que os resultados é pelos nossos esforços, que as coisas estão acontecendo porque nós estudamos, porque nós somos bons, porque nós nos desenvolvemos, mas aqui o Senhor, Ele nos chama a atenção para a humildade. Ainda, né, não é o que você, independente se você conquista ou não, o Senhor quer te prosperar, Ele quer que você conquiste, Ele quer que você cresça, mas desde que o seu coração se mantenha puro e humilde como o de uma criança. E foi isso que Jesus nos ensinou aqui nessa passagem, né? E ele diz que quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. E ali ele faz uma advertência e diz que qualquer um que fizer tropeçar um destes pequenininhos que creem nele, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço, ou seja, uma pedra bem pesada, e se afogar nas profundezas do mar. Aqui Jesus, de forma alguma, estava fazendo apologia ao suicídio, né? Ele estava nos dizendo que ai daquele por quem escandalizar um daqueles que creem em Deus. Então aqui eu vejo a nossa responsabilidade a respeito da nossa conduta cristã para aqueles que estão ao nosso redor. No versículo 7 diz: ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles que por meio de quem elas acontecem. Então aqui, né, a nossa responsabilidade a respeito daqueles que se achegam até o Senhor e talvez por algum escândalo, alguma atitude, né, que venha de alguém, essa pessoa venha se dispersar, venha se afastar do Senhor. Isso vai ser cobrado, né? Aqui o Senhor fala que é melhor que a pessoa, já que ela quer fazer o mal, né? Quer fazer algo que prejudique a si mesmo, né? Como o exemplo que ele dá, que amarre uma pedra no pescoço e que se jogue na profundeza do mar, porque o rigor, né? Vai ser maior se ela fizer que outros tropecem, que outros se afastem do Senhor, por causa de sua conduta, por causa de algum escândalo. Então, essa palavra ela é dura, né? Ela é difícil até mesmo de digerir, mas é a palavra de Deus, né? O Senhor, Ele não nos deixa no engano. O Evangelho, ele tem promessas, ele tem vitórias, tem muitas coisas, né? Que são maravilhosas de se ouvir, mas quando a gente se depara com uma palavra tão verdadeira, tão profunda como essa, muitas vezes é até mesmo difícil de processarmos, né? Mas é a realidade. O Senhor nos diz aqui a respeito da nossa responsabilidade, a respeito da nossa conduta, para que outros também não venham tropeçar. E ele continua, né, advertindo que se a nossa mão, o nosso pé nos fazem tropeçar, que é melhor que nós cortemos e joguemos fora. O que ele quer dizer com isso, né? Que o mal ele precisa ser cortado pela raiz, não de forma literal, que você vai cortar sua mão ou vai cortar o seu olho, mas precisa se tratar da raiz daquilo que te faz pecar, porque não adianta você ter os seus membros todos, né? Todos perfeitos no seu corpo, mas todo ele ser lançado no fogo eterno. E o Senhor não quer que a gente venha se perder por qualquer coisa, né? De repente, o corpo está ali, todo perfeito, mas tem algo que te faz tropeçar, tem uma fraqueza, algo que te faz se afastar da comunhão com o Espírito Santo. Então esse mal ele precisa ser cortado pela raiz, ele precisa ser tratado, porque não adianta nada, né, a gente ficar se enganando. O Senhor ele foi muito claro e muito transparente conosco, nós precisamos andar em verdade. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É necessário verdade para entrar no reino dos céus. E aqui também fala a respeito do perdão, porque lá no começo do texto, né, ele fala a respeito do coração da criança que é humilde. Então, muitas vezes, né, a criança que ela é pequena, se você der uma bronca nela, tiver algum desentendimento,
vai passar um tempinho, ela vai esquecer. E aqui no decorrer desse texto, um determinado momento, Pedro se preocupa com qual seria a quantidade de vezes que ele deveria perdoar o seu próximo. E Jesus faz uma conta bem, o número fica bem alto, né? Porque Pedro pergunta se seria até 7 vezes, e Jesus responde que não 7, mas 70 vezes 7. Então, com isso, né, Jesus deixou bem claro que é quantas vezes eu precisar perdoar. Porque quando ele dá o exemplo daquela parábola a respeito do Senhor que perdoou o seu servo, mas na sequência esse servo não perdoou o seu conservo, o perdão que tinha sido dado, né, para aquele servo, ele foi retirado. E é isso que acontece conosco, né? Porque imagina você se Deus colocasse um número de perdões para nós a partir do momento que a gente se converte. Então, ó, você se converteu hoje, você tem direito a 7 perdões. Depois do 7º, nem adianta me pedir porque eu não vou perdoar mais. Não, não é assim, né? Não existe um número de vezes na nossa caminhada com Cristo para que Ele venha nos perdoar. Quantas vezes a gente se arrepender, quantas vezes nós pedimos perdão, o Senhor nos perdoa. E dessa maneira tem que ser também com o nosso próximo. E quantas vezes, né, esse próximo precisar de perdão, a gente precisa perdoar, não porque somos bons, não porque somos pessoas evoluídas, mas sim porque o nosso Pai nos perdoou, o nosso Senhor nos perdoou. Quantas vezes for necessário, quantas vezes já foi necessário e quantas vezes ainda serão. Né? Então não existe um limite para o perdão, simplesmente porque Deus não impôs um limite para nos perdoar. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados quando nós ainda éramos pecadores, nós nem tínhamos ainda nos arrependido e Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Então, essa passagem, né, ela também tem um ensino profundo a respeito do perdão, porque se nós não perdoamos o nosso próximo, o perdão que o Pai nos deu, ele também vai ser retirado. A parábola, ela é bem clara, né? Ao final aqui da história, o servo que não perdoou, ele foi entregue à tortura e ele teve que pagar a sua dívida. E a sua dívida era alta, assim como a nossa dívida é alta. Por mais que nós possamos orar, jejuar, trabalhar no ministério, tentarmos sermos bons com a nossa própria força de vontade, ainda assim, nada disso pagaria o preço dos nossos pecados. Mas a dívida foi paga. Mas existe uma condição para nós continuarmos a sermos perdoados, para que esse perdão não seja revogado da nossa vida. É que a gente perdoe também o nosso próximo. E aqui também, né, fala a respeito da importância de cada vida para Deus. Porque Ele nos ama tanto que deixou aqui, né, essa carta de amor. A palavra de Deus é uma carta de amor, um manual, né, para que a gente possa usufruir de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, de tudo aquilo que o Pai quer nos dar. E o principal, né, é a vida eterna, é poder entrar no reino dos céus. E aqui nós temos ensinamentos profundos do que a gente precisa fazer, de como que nós temos que ser. E tudo isso por quê? Porque Ele nos ama. E aqui ao final, né, Ele fala tudo isso para que nós não venhamos nos perder e expressa o seu amor através da parábola do pastor que tinha 100 ovelhas, porém uma delas se perdeu. E esse pastor, ele deixou as 99 que estavam ali sãs e salvas e foi atrás para resgatar aquela ovelha, né, que se perdeu. E hoje eu quero trazer essa reflexão para você que talvez em uma das áreas da sua vida, talvez você
tenha se perdido. Talvez hoje você convidando o Espírito Santo para sondar o seu coração, pode ser que esteja te faltando voltar a ser como uma criança, ter o coração de uma criança. Pode ser que te falte liberar perdão para alguém. Te falte talvez lembrar que o Pai também te perdoou de pecados horríveis também. E que nós precisamos, todos os dias, sondar o nosso coração, pedir para que o Espírito Santo coloque luz. E se por um acaso nós nos perdermos, como aconteceu com essa ovelha, Jesus é esse bom pastor que deixa as 99 e vem atrás dessa uma, porque para ele as 100 são importantes. Na nossa visão, talvez, a gente pensaria, tudo bem, eu perdi uma, mas ainda tenho 99 aqui comigo. Uma perto de 99 não é nada, mas aos olhos do Pai não é assim, né? Aqui Jesus deixa claro que todas elas importam, é as 100, ele não quer perder nenhuma. Então hoje, se você se encontra perdido, se hoje o Espírito Santo está trazendo a revelação de algo que precisa de conserto, de algo que precisa de renovo, que precisa voltar a ser como o coração de uma criança, Jesus é esse bom pastor, né? A Bíblia fala que o bom pastor dá a vida, dá a sua vida pelas ovelhas, e foi isso que Jesus fez por nós. Ele é esse bom pastor. Então hoje ele está aqui, para nos resgatar, se nós estivermos perdidos em alguma área da nossa vida. E talvez não nos sentimos mais em comunhão com o Pai, mas aqui está a chave, Ele nos deu várias chaves do que precisamos fazer para entrarmos no reino dos céus. E Ele fica feliz, quando Ele resgata aquela única ovelha que estava perdida, há mais alegria até do que nas 99 que estavam ali sãs e salvas. Então, a alegria no nosso retorno, a alegria no nosso conserto, porque o Senhor nos ama, Ele não quer perder nenhum de nós, Existe uma música que fala, Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Então nós somos valorosos para o Senhor, Custamos o sangue de Jesus na cruz, foi o preço que Ele pagou por cada um de nós. Então ainda há chance, ainda há esperança. Se você está perdido hoje, se reconcilie com o Pai, Peça para que o Espírito Santo sonde o seu coração, porque ainda há tempo, Ele tem alegria naqueles que são resgatados novamente. Então, que o Espírito Santo fale com você através dessa reflexão, que Deus abençoe seu dia.